Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo os nossos convidados e convidadas que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, deixando um carinho aqui, a nossa gratidão, um beijo para a senhora Vanderly Batista, que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, e a toda a nossa equipe da FEAL também a nossa gratidão. Trazendo hoje um tema que é a PNL como ferramenta funcional. E para isso, já temos aqui o nosso convidado, que é Master Coach para empreendedores, escritor, autor, palestrante, comunicador do RBN Notícias, que é um programa transmitido pela rede Boa Nova de Rádio. Marcelo Bresciani, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? Nossa, que felicidade estar aqui com vocês, né? Quantas coisas na descrição, né? Será que é tudo isso mesmo? É o que vamos saber a partir de agora. Vamos lá. Obrigada por estar aqui no nosso programa. Começando, contando então a sua história com a FEAL. Como é que você conheceu a Fundação Espírita André Luiz, as Casas André Luiz? Conta aí um comecinho para o nosso ouvinte. Olha só, que coisa interessante, que pergunta excelente, né? Eu conheci a Casa André Luiz, eu acho que foi muito antes de eu começar a trabalhar nas Casas André Luiz, porque eu trabalhei lá atrás, né? A gente estava conversando agora há pouco. Eu entrei como funcionário lá na TI, lá na informática, em 1996. Mas eu lembro, eu tenho uma memória muito antiga mesmo, de quando eu era criança, alguma coisa assim, os meus pais vindo na portaria, que eu acredito que seja a Casa 2, né, lá, Casa André Luiz, né, hoje, entregando uma doação. Então, assim, era uma memória muito antiga que eu me recordo ainda disso, né. Pouco hoje são depois, as unidades, né? Unidade 1, 2, 3, isso. 4. Mas parece que era lá mesmo. Pelo que eu lembro, assim, nessa memória antiga, eram os portões ali mesmo. Mas aí depois de um tempo, eu já tinha me formado, já tinha feito um curso de informática, eu conheci um pouco, estava estudando ali numa escola em Guarulhos, né? Eu tinha terminado nessa escola e eu estava em casa procurando emprego, procurando algumas coisas. Meu pai viu no jornal um anúncio, né? Estão precisando de programador, né? Onde é que é? Eu vou, né? Não sei o quê. Era a Casa André Luiz, né? Aí eu mandei meu currículo lá, depois eu fiz um teste, fui chamado lá para fazer o teste e acabei passando no teste, né? E aí eu comecei lá em 1996, se eu não me engano foi 2 de agosto de 96, eu comecei lá junto com o Vitor. O Vitor, eu sei que ele está lá ainda, lá nas casas. Nossa, e foi muito bacana, assim. Querido. Foi um aprendizado muito grande essa época. Eu fiquei de 96 até 2001, mais ou menos. Foi a minha primeira passagem aqui dentro das casas, assim, de todo esse universo que é André Luiz, né? Ficou bastante tempo. Fiquei bastante tempo. 5 anos e um pouco, mais ou menos. Bastante. Já um beijo pro Vitor, que já participou aqui do nosso programa. Que bacana. Grande Vitor. Ele um abraço. Grande Vitor mesmo. Se você ter uma riqueza de detalhes aí nas datas, né, no seu comecinho, então conta também para o nosso ouvinte sobre o RBN Notícias, né? Queria que você já entrasse, então, contando como é que foi para fazer parte, né? Surgiu esse convite para você fazer parte. Há quanto tempo que você participa do programa? Olha só, eu acho que esse convite, ele surgiu... Aí as datas já começam a falhar, as datas recentes... Não tem problema. Aí, o que acontece? Eu tava compartilhando algumas coisas num canal no YouTube, né? Falando sobre estoicismo. Eu estava lá falando, gravei um vídeo pequeno, um vídeo curto, né? E acabei mandando para alguns dos meus contatos, né? Lá. E um deles era um dos apresentadores mais antigos do RBN Notícias. Ele falou, nossa, que legal, eu gostei do tema. Você se importaria de gravar mais alguns pra gente fazer um teste aqui para ver se ficava legal pro programa, né? Aí eu mandei para ele um programa falando sobre o estoicismo, né? Foi um curta, coisa de 3 minutos, alguma coisa assim. E aí mandei para ele. Ele gostou, ele falou assim, a gente vai colocar. A gente colocou no ar, publicou. E a partir daí, eu me tornei um colunista, né? Como a gente chamava, que era de sextas-feiras, lá no RBN Notícias. Eu já comecei lá, né? Com uma coluna lá dentro, né? Aí eu mandava histórias curtas. Eu sempre utilizei, né? Falando da programação neurolinguística de metáforas. Eu falava sobre metáforas. Eram algumas histórias, assim, onde a gente colocava
a pessoa para pensar. Através destas histórias, que elas são terapêuticas, né? Você não fala, na PNL você não fala assim para a pessoa, faz isso, faz aquilo, né? Você leva ela a chegar a alguma conclusão, né? E as metáforas, essas histórias curtas, elas são sensacionais para esse motivo, né? E aí eu comecei a gravar em casa. Eu montei um pequeno estúdio, comprei alguns microfones, uma mesinha, um computador, né? E eu gravava, não ficou legal, grava de novo. Não gravava, ficava legal, grava de novo. Às vezes eu passava, né? Principalmente no começo, a gente passava quase que umas 4 horas gravando uma coisinha que era de 4 minutos, né? Até ficar perfeito. Eu colocava uma vinhetinha de fundo, mandava pra cá, e aí ficava super bacana pra não dar trabalho também pro pessoal da técnica, né? E era vídeo e áudio? Era só áudio. Era só áudio. De vez em quando eu pegava o vídeo e colocava no canal do YouTube, né? Legal. Que eu tenho lá. Mas assim, depois com o tempo, e essa no começo era difícil, né? Porque você não tinha prática, não tava no ar, né? Não sabia das coisas que vocês fazem. Aí depois eu acabei pegando a prática e as coisas foram mais rápidas, né? De 4 horas eu levava 1 horinha ali entre gravar, escrever o texto que eu ia falar e fazer a gravação propriamente, uma edição rápida ali e funcionou, né? Os últimos a gente já fazia meio que rápido. Foi quando o Marcos, ele me chamou para ser um comentarista. E aí a coisa já era um pouco mais séria, né? Por qual motivo, né? Porque era ao vivo, né? Não tem cortes. A gente simplesmente ia, né? Falando, quer saber? Vamos, né? Vamos. Como você perguntou agora há pouco, né? Tá preparado? Falando, não, mas a gente sempre faz. A gente entrega. Vai no momento mesmo. Vai no momento. Eu ia justamente perguntar sobre os temas do RBN Notícias, né? Quais são os temas, os assuntos que você aborda, geralmente com o Marcos. Mais um carinho também, nosso abraço pro Marcos de Souza, que é o nosso produtor, jornalista, que é apresentador do RBN Notícias. Como que é feita a escolha, então, dos temas que você fala com o Marcos? Você participa uma vez por semana, né? Uma vez a cada 15 dias. Uma vez a cada 15 dias. E aí você falou que lá no comecinho era estoicismo. A gente estava falando sobre o estoicismo que e seria, algumas pra quem não... filosofias. É uma prática filosófica antiga lá da época da Grécia Antiga, época dos filósofos, de como você ter uma vida melhor. Era até o imperador Marco Aurélio, Zenão, eram esses caras lá que eles estavam definindo assim, falando assim, a nossa vida já está bagunçada, a gente vive num estresse, né? Nada parecido com hoje, né? Não, imagina. A gente vive num estresse, então eles começaram a pensar o seguinte, então a gente tem que dar um jeito aqui da gente conseguir viver bem, né? Como que a gente vai fazer, né? Vamos controlar os nossos pensamentos primeiro, né? Aí ele começou a filosofar sobre essa questão. Filosofar sobre o estoicismo. E hoje, são os seus temas? A gente fala sobre desenvolvimento humano, sobre vários temas variados. A gente já falou sobre estoicismo, a gente falou sobre estresse, a gente falou sobre depressão. A gente vai falar sobre burnout, que é a síndrome que está pegando muitas pessoas. Então, assim, geralmente os temas é você pegar um conteúdo, que esse conteúdo ele vai ajudar as pessoas e trazer uma visão de como elas podem aplicar aquilo no dia a dia delas. De uma forma simples, de uma forma prática, até mesmo para que ela entenda, né? De repente é um tema, isso não tem nada a ver comigo, mas ela começa a sentir, ela vê, não, isso tem tudo a ver, né? Tá acontecendo comigo, né? A minha vida, ela tá seguindo esse padrão. Como é que a gente faz para quebrar padrões, quebrar crenças, né? E no programa, com as perguntas e com o conteúdo que a gente faz, pouco a pouco a gente vai fazendo esse trabalho. Que interessante. Então, você se especializou, né, nessa área. Como é que surgiu, então, sua especialização nessa área? Tudo surge com uma dor. Então, quando a gente entra numa área, é porque a gente já sofreu lá atrás com essa mesma área. Então, tudo começou com os treinamentos que eu fiz, né? Quando eu comecei lá atrás, foi por uma dor que surgiu. E aí você resolve, como o Zenão, como o Marco Aurélio, né? Os caras lá do estoicismo, eles sofreram com isso, né? Então, eu entendi que eu precisava me conhecer. Eu não podia simplesmente porque culpar o mercado, culpar os outros, falando assim, não sou eu, isso tudo que está acontecendo não é culpa minha, não. Quando você começa a olhar para dentro. Foi quando eu comecei a olhar para dentro, assim, entender as coisas que eu estava fazendo e como os meus comportamentos, como aquilo que eu fazia me prejudicava. E aí eu comecei a olhar e comecei a refletir. Aí você começa a descobrir, né? Conforme você vai puxando, você vai encontrando muitas coisas, né? E aí, através do autoconhecimento, do conhecimento humano, do desenvolvimento pessoal, eu trouxe e apliquei aquilo para mim.
Eu apliquei aquilo para mim e aquilo começou a funcionar, começou a me dar resultados, né? Porque você começa a ter uma vida mais leve, uma vida organizada. Mas chega um ponto que parece que surge aquele chamado. E você contribui também quando não só você aplica para você, quando você começa a trazer para as pessoas, você começa a pegar aquilo que... aquela estratégia, aquele ensinamento, ou aquela simples palavra, ou aquela simples metáfora que funcionou para você, quando você leva para uma pessoa, isso é útil para ela, você ajuda ela. E aí também essa pessoa, depois você ajuda uma segunda, uma terceira. A coluna começou assim, o meu desenvolvimento começou assim, comecei a compartilhar coisas na internet e acabou sendo praticamente tudo orgânico, né? Não foi uma coisa pensada, planejada, foi uma coisa que a gente, como um chamado, eu imagino que seja assim um senso de missão, para você não guardar as coisas somente para você. Se tem uma coisa que é boa, contribua com o maior número de pessoas que você puder. Sim, simplesmente porque você quer ajudar. Isso é importante nesse trabalho todo que a gente faz, né? Tem uma energia de gratidão também das pessoas que às vezes você nem imagina, né? Enorme. Que é fantástico, a gente nem consegue saber, assim, a quantidade de pessoas que a gente está atingindo hoje. É verdade. Você falou sobre essa questão da coluna, né? Que você começou lá atrás. E aí você traz um pouquinho dela para hoje, né? São histórias, né? Como que você falou? São metáforas. Metáforas. E aí me fez lembrar muito das parábolas, né? Que Jesus também utilizava das parábolas para nos ensinar. Você também insere algo do espiritismo no seu trabalho como comentarista hoje ou não necessariamente? Não necessariamente, mas sempre acaba, né, você entrando alguma coisa, porque os conceitos, a doutrina, ela tá profunda, né? Ela é uma coisa que a gente acredita, uma coisa que a gente segue. Então, você não tem como você separar mais duas coisas que elas são muito próximas, né? Você trai um pouco o conhecimento do desenvolvimento humano, o funcionamento da mente para dentro das questões espíritas também, mas você faz o contrário também. Você acaba utilizando, mas não necessariamente você precisa seguir, porque muitas pessoas que a gente fala, elas não seguem uma tradição, elas não seguem uma linha de pensamento, às vezes elas não têm nem propriamente uma religião definida, né? Mas você não quer dizer que você não possa usar essas mesmas parábolas, né, de uma forma que você vai ajudar a elas, né? Você vai levar o melhor para todas elas. Exatamente. Falando, então, sobre mais um pouquinho do RBN Notícias, como é que você vê o trabalho da Rádio Boa Nova na atualidade? Assim, a importância, né, do trabalho da FEAL, da TV Mundo Maior também, mas como você está mais inserido na Rádio Boa Nova especificamente, como é que você vê o nosso trabalho? É fundamental, né? Porque hoje a gente tem tanta mídia que o papel simplesmente é entreter, né? A gente tava lendo algumas mensagens falando que o Meta, o Facebook e o Instagram, o papel deles hoje não é nem mais aproximar pessoas, é simplesmente entreter. Você colocar lá um entretenimento, muitas vezes barato, uma dopamina, como a gente chama, né? Desses hormônios que te dá prazer, simplesmente você vendo uma coisa que não tem sentido, uma coisa que não promove crescimento, uma coisa que não te ajuda, uma coisa que tá lá simplesmente para prender você lá dentro. E quando você pega, por exemplo, toda essa grade de programação que a gente tem aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, quando você coloca conteúdo, e esse conteúdo é capaz de ajudar não muitas pessoas, né? Não milhões de pessoas como faz as redes sociais, né? Mas que seja uma quantidade de pessoas específicas, e aquelas pessoas que precisam ouvir aquilo. Então é fundamental que existam entidades, empresas e meios de comunicações como esses da própria rádio, né? Não fazer só um jornalismo sensacionalista, como a gente vê muito por aí, que é atrair a atenção, mas esse não, é informar, trazer conhecimento, trazer uma palavra, trazer um alento, né? Isso é fundamental. Ainda mais esse momento de transição que nós estamos passando, que a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Nada como essa palavra, né? De conforto e consolo para nós. Queria que você falasse mais uma vez, então, para o nosso ouvinte, que está aqui no Quem Somos Nós, o que significa PNL e o que mais te dá alegria, né, nessa função, que você pode compartilhar, ou alguma história, alguma vivência com alguma pessoa que você pode compartilhar aqui conosco? Isso é bacana, né? A PNL é a programação neurolinguística, né? E tem até uma palavrinha difícil aí que todo mundo evita de falar, que é o practitioner, ou master practitioner, né? Nem vou colocar aqui para falar isso. Que é o praticante da PNL, né? Que é a pessoa que ela entendeu ali como funciona, ela pratica, ela traz para você, né? O practitioner. Mas a programação neurolinguística, a gente poderia até mesmo chamar ela, né, de reprogramação neurocognitiva, né? Porque você entende através das palavras como aquilo que você fala influencia a sua mente, influencia aquilo que você é.
Um exemplo, as pessoas elas falam, eu sou uma pessoa estressada, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. Quando você fala que você não tem como mudar. Se você você não está. A gente muda as palavras, a gente muda o contexto, a gente consegue reprogramar. No fundo, é uma reprogramação mental. Você reprograma para que a pessoa ela consiga tirar aquele padrão que está incomodando, que está atrapalhando ela, fazendo com que ela acredite, mude suas crenças, mude seus valores através de simplesmente da comunicação. Senão você determina aquilo. Se você falando muitas vezes. Tudo aquilo que você fala repetidamente, você acredita. Então, se você acredita que você é uma pessoa estressada, que você acredita que é uma pessoa ansiosa, não tem como mudar. Mas se você mudar minimamente falando, eu estou ansiosa ou eu estou estressada, por exemplo, o que vai acontecer? Você tem a chance de mudar. Sua mente acredita que ela pode mudar e você aos poucos vai se transformando. Então a PNL, ela é exatamente isso. A PNL é uma estratégia é uma ferramenta que te auxilia você. Primeiramente né? Primeiramente ela me auxilia através da minha comunicação com as pessoas e comigo mesmo ser uma pessoa melhor. Porque você começa a escolher palavras melhores para se comunicar com as pessoas. Você, no fundo, é um comunicador de si mesmo e com as outras pessoas, né? Porque você entende a estratégia que você vai fazer para que você atinja o seu objetivo, ou ajude a pessoa, ou seja lá aquilo que você pretende, né? E a palavra tem força, né, Marcelo? A palavra tem força. E também é uma grande arma. Também que se você não souber, até a instrutora, quando eu aprendi, né, ela chegou e falou assim, olha, eu tô dando para vocês uma ferramenta, que ela pode ser uma arma. Se você não saber utilizar isso, né, você pode até conseguir fazer o que você quer, mas será que você tá usando isso de forma certa? Então, assim, utilize essa ferramenta, sim, de uma forma que você acredita, de uma forma ética, de uma forma que vai fazer com que você tenha sentido, seja uma pessoa boa, não vá ferir os seus princípios, né, com isso. Muito bom. Hoje nós estamos aqui no Quem Somos Nós, recebendo o nosso convidado Marcelo Bresciani, trazendo como tema a PNL como ferramenta funcional. Você que está acompanhando pode deixar também sugestões de temas, de convidados aqui para o Quem Somos Nós. Vou deixar o WhatsApp, aí você fala que é para o Quem Somos Nós, né? Coloca aí a sua mensagem, 11 99643 3827. Gratidão a todos que já estão sempre aí na sintonia do nosso programa. Recebemos algumas mensagens aí de carinho, então agradecemos a todos. E claro, a você que já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Claro, vamos deixar o convite. Se você ainda não faz parte da nossa rede de amigos, se associe. 0800 12 018 38 é o nosso telefone. E aí você ajuda a manter o trabalho da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Claro, né? Seja aí um sócio, contribuindo com o trabalho e tendo muitos benefícios. Tem muitos descontos, áreas de farmácia, hospedaria, muitas coisas especiais para você que é sócio do clube. Então já liga aí, 0800 12 018 38. Ou se você preferir, também dá para ser sócio no site. É só você acessar o feal.colabore.org. Tire suas dúvidas, saiba quais são os seus benefícios e venha conosco compartilhar o bem, ajudar a manter a FEAL no ar. feal.colabore.org é o nosso site. Gratidão a todos os sócios que já colaboram com o nosso trabalho. Só voltar um pouquinho, então, você disse que de colunista virou comentarista. Qual a principal diferença, o principal desafio, Marcelo? O desafio é que você está falando no ar, né? Ao vivo. Então, você fala para muitas pessoas ali e você também tem que minimamente estudar. Você tem que saber o que você vai falar, né? Então, se preparar, porque o conteúdo, por exemplo, o conteúdo que... A pauta eu já tenho, que a gente vai falar hoje. Hoje à noite a gente tem, né? Hoje tem um programa ao vivo. Tem um programa ao vivo. E qual é o tema, só pra gente saber? A gente vai falar sobre burnout. Que tema importante e muito atual. Muito atual. E assim, esse tema, então assim, ele requer que você minimamente estude, saiba ali o que você vai falar e a linha de condução que a gente vai seguir, né? Não tenho todas as palavras, porque a gente segue conforme, parece que é uma intuição, parece que é alguma coisa que a gente... que na hora ela surge, as palavras surgem, o caminho surge, parece que a gente começa a ver alguma coisa e acontece conforme tem que acontecer o programa. Então tem o tema, mas só que a partir do tema, talvez seja a necessidade das pessoas que estão nos ouvindo, talvez seja, não dá para explicar o que é. Para nós mesmos, muitas vezes a gente estuda para alguma coisa que
Nossa, Tá passando, né? a semana tá estressante, né? Será que eu preciso, né? Será que exatamente isso que eu vou falar é alguma coisa que eu tenho que trazer para mim também, começar a aplicar, né? Exatamente. Então é importante. Queria que você falasse também de que forma, então, nós podemos, dentro desse tema do PNL, podemos superar, uma dica, uma sugestão que você pode deixar para o nosso ouvinte, alguma crença limitante que a gente tem, alguns sabotadores, né, para atingir nossos objetivos, Marcelo. Mude tudo aquilo que você fala com a palavra eu sou. Preste atenção nisso. Presta atenção. Se você fala assim, eu sou estressada, eu sou ansiosa, ou eu sou qualquer coisa desse sentido, preste atenção nisso porque isso está te definindo. Comece a trocar as palavras por eu estou. Eu estou. Por quê? Porque isso é uma coisa que ela fala sobre uma situação. Não é uma definição, é uma situação. E também tem uma coisa muito bacaninha que a gente pode falar, que a gente pode levar para os ouvintes, né, todos eles, né? Para aquelas pessoas que até mesmo estão pensando em emagrecer, né? Quando a gente fala assim, olha, hoje eu estou morrendo de fome. O que a sua mente pensa, né? Não vamos deixar ele morrer, vamos tomar conta disso. Nossa, não, pelo amor de Deus, não. Então o que a pessoa faz? Daquela fome gigante, come o mundo. Quando você troca essa pequena palavrinha, eu estou morrendo, para que eu estou um pouco com fome, o que vai acontecer? A sua vontade de comer o mundo vai diminuir. É que tem hora que a gente tá com muita fome. Tem hora que a gente tá com muita fome, mas troca. Faz a sua mente acreditar. Que é pouca fome. Que é pouca fome, um pouquinho, né? Isso vai fazer com que simplesmente a sua comunicação sua com você mesmo mude o seu comportamento. Você tá mudando crenças, você tá mudando valores, você está fazendo com que você atinja um bem maior, um objetivo maior que você precisa, que você quer ter, né? Pra que tudo isso, né? Para você ter uma vida que vale a pena ser vivida. Com leveza, com satisfação, com prosperidade, com tudo aquilo que você mais quer e mais busca. Dentro das suas funções aqui no começo do programa, a gente definiu aqui suas habilidades e uma delas é ser Master Coach para empreendedores. Então, você também fala do PNL para os empreendedores ou não necessariamente? Também. Às vezes alguns empreendedores, eles me procuram, né? Falando assim, nossa, eu tenho um desafio aqui, eu quero subir de cargo, ou eu quero dobrar o faturamento da minha empresa, eu quero ter uma tranquilidade porque estou trabalhando demais. Então a gente vai sentar através de alguns encontros, a gente vai definir ali, a gente vai seguir uma linha de conduta, uma linha terapêutica propriamente dita. A gente vai criar um plano ali para a pessoa atingir esse objetivo dela. Uma pessoa me procurou porque ela estava trabalhando demais, ela queria trabalhar um pouco a menos e ter mais tempo para ficar com a família. Outra, pelo contrário, ela achou que ela estava procrastinando muito, ela queria aprender a trabalhar mais e ser mais produtiva. Para cada pessoa a gente cria uma estratégia. Cada um vai te procurar por um motivo. Daqui a pouquinho a gente já vai quase encerrando o nosso programa. Mas se você muito rápido, se você puder deixar mais aí uma dica, né, uma história, uma mensagem para o nosso telespectador que está aqui também no Quem Somos Nós, a respeito disso que nós falamos hoje, né, uma ferramenta importante que eu acredito que faça diferença na sua vida também, daqueles que estão nos ouvindo, da nossa família também, né, dos nossos amigos que estão ao nosso redor, que é a PNL. Então, como a gente não se tornar, então, fora as palavras, né, algo que as pessoas fazem para nós e a gente tem aquilo como verdade também, né, não vem de nós, às vezes vem do outro. Então, como também a gente não ser esse sabotador vindo do outro, né, Marcelo? É importante que você se conheça. Você conheça seu perfil e você conheça como você costuma reagir em todas as situações. Às vezes, quando uma pessoa faz alguma coisa pra você e você automaticamente se exalta, você fica assim com aquela coisa pesada, assim, ou até mesmo pensando em atacar, é como se você pegasse o seu controle remoto e desse pra outra pessoa, né? E outra pessoa passa a te comandar. Então, quando você recebe qualquer tipo de comentário, eu não quero dizer que ofensa, comentário que vem da outra parte. As pessoas, elas estão agindo muito provavelmente com a melhor das intenções. Mas só que, como dizem, né, de boas intenções o inferno está cheio. Então quer dizer que, né, às vezes aquilo que pode ser bom para ela não é bom para você. Então você tem que pegar aquela mensagem, né, simplesmente dar um tempo. Dá uns 3, 5 segundos, alguma coisa assim. Pensa a melhor forma de reagir, né? O estoicismo, ele fala muito que você tem que se desapegar
desapegar das suas emoções. É impossível você desapegar total. Porque se alguém te fecha no trânsito, você vai ficar nervoso, você vai ficar lá. É automático. É automático. Mas a questão é o que você faz logo nessa sequência, depois desta emoção que você sente. Então, se você consegue simplesmente se afastar um pouco, isso na PNL se chama dissociação, né? Se você se afasta daquela situação, né? Às vezes eu imagino que eu estou me afastando e me afastando mesmo, assim, né? Ficando um pouquinho para trás, dá um passinho para trás. Você consegue encarar as coisas com outros olhos, né? E aí você olha para aquela situação e você fala, não é tudo isso. Eu posso tomar um caminho antes de agir. Eu posso tomar esse caminho, eu posso responder dessa forma, ou eu posso ficar calado simplesmente, porque às vezes ficar calado é uma opção, ou às vezes não. Essa situação merece, aquela pessoa, ela tem que ser colocada no lugar dela. Então você tem que... Mas você faz isso não na forma automática, como se você desse o seu controle para outra pessoa. Você faz porque você entendeu que aquilo é a melhor reação que você tem que fazer. Você tem que tomar. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, mas deixa para o nosso ouvinte aqui, nossos seguidores, te acompanharem, então, o convite no RBN Notícias, dia e horário, forma de sintonizar. Isso. Você pode sintonizar lá no 85.5 FM a cada 15 dias, às terças-feiras, no RBN Notícias, que começa às 18 horas. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Muito obrigada por ter participado do nosso programa. Parabéns Obrigado. Pelo seu trabalho e sucesso para você. Eu fico muito contente pelo convite. Foi muito bacana. Estou aqui com vocês. Bom mesmo. Obrigada ao Jefferson, ao Rogério, a Thaís, todo mundo aqui também da FEAL, né, nossa equipe, a nossa gratidão. E obrigada a você que está sempre no Quem Somos Nós. Agradecemos sua sintonia e convidamos para o próximo programa. Até lá. Você acompanhou Quem Somos Nós?